culturas e identidades. Professor Gandra, fala-nos um pouco então sobre a ideia dos monstros e a relação alegórica moral que se estabelece entre eles com os seres humanos. Bem, se me permite, Filipe e L'Oreal, se me permitem ambos, eu vou só, antes disso, ler aqui uma passagenzinha pequenina, dois parágrafos do Câmara Cascudo, onde ele sintetiza muito bem a questão da literatura oral e do folclore e do que é popular, etc. Bem, ele diz assim: cultura popular compreende o artesanato, as indústrias caseiras, tudo quando acompanhar a tradição manufatureira, mesmo com modificações que não mutilem a santa continuidade. Mais adiante, o folclore é o popular, mas nem todo o popular é folclore. A Sociedade Brasileira de Folclore fixou em 1941 as características do conto, a história, como tive a inicial coragem de usar em 42, e que coincidem com o fato, o motivo folclórico. A. Antiguidade. B. Anonimato. C. Divulgação. D. Persistência. É preciso que o motivo, fato, ato, ação seja antigo na memória do povo, anónimo em sua autoria, divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios orais ou no hábito normal. Que sejam omissos os nomes próprios, localizações geográficas e datas fixadoras do episódio no tempo. Ora, é isto, efetivamente, muito bem sintetizado aquilo que se pode dizer acerca, e fundamentalmente acerca daquilo que é a essência da tradição oral. Ora, relativamente aos monstros, o conceito de monstro variou ao longo do tempo. Nós não podemos, quando falamos de monstros, não podemos generalizar e dizer que o monstro é isto ou aquilo, e sempre foi isto ou aquilo. Não. O monstro, aliás, até é uma história moderna de um autor de ficção científica, uma história de monstros em que ele demonstra que os monstros, ou melhor, que numa terra de monstros, melhor dito, numa terra de monstros, quem não é monstro é o monstro. Bem, mas os monstros foram sendo descritos e foram sendo definidos de forma distinta ao longo do tempo. E, portanto, nós não temos espaço aqui neste programa para estar a esclarecer todos esses pormenores. Aliás, o L'Oreal, no programa anterior, já fez algumas alusões interessantes, sobretudo ao contexto cristão, acerca dos monstros no contexto cristão. Mas os monstros, como se imagina, existem em todos os contextos, não exclusivamente no cristão, e noutros contextos têm outras acessões distintas dessas que o contexto cristão lhes atribuiu. Seja como for, os monstros, de uma forma mais ou menos geral, podem dividir-se em dois géneros. Os monstros fantásticos e os monstros, vamos chamar assim, os monstros metafísicos e os monstros físicos. Os monstros metafísicos são todas aquelas criaturas ou entidades cuja monstruosidade deriva do facto de, portanto, monstruosidade que é um hibridismo. Eles são híbridos exatamente porque são criaturas que partilham diferentes mundos, que pertencem a distintos mundos. Tem uma pata aqui, tem outra pata do outro lado, uma pata no aquém, uma pata no além. E é exatamente essa característica que os torna seres ou criaturas metafísicas. Ao contrário das criaturas chamadas monstros, provavelmente monstros físicos, que são fruto de qualquer alteração genética que possa ter sucedido no processo da sua gestação ou no processo, inclusive, da sua fecundação, porventura, e no processo da sua gestação. E estes são os dois tipos típicos de monstruosidades que podemos encontrar em todo o lado, e entendidas de uma forma mais ou menos idêntica.
Evidentemente que os casos mais interessantes para serem estudados, e sobretudo do nosso ponto de vista, são os casos dos monstros metafísicos. Eu dou o exemplo de alguns monstros metafísicos. Podemos, tipologias de monstros metafísicos, mas podemos, porventura, avançar algumas mais características e também genéricas que nos permitem perceber a situação. Bem, há monstros com aparência humana e há monstros sem aparência humana. Por exemplo, um gigante é um monstro, é uma criatura fantástica, monstruosa, com forma antropomórfica. Mas há monstros que não têm forma humana. Por exemplo, um vampiro não tem forma humana. Porque o vampiro também é uma monstruosidade, é uma criatura fantástica e monstruosa simultaneamente, que entra no domínio dos seres espectrais, se quisermos, tal como o lobisomem, portanto, tal como os casos de licantropia e outros, os fantasmas e essas figuras mais ou menos conhecidas. São seres espectrais. São monstros espectrais. Portanto, há seres monstruosos que têm forma física e há seres monstruosos que não têm forma física. Por exemplo, o cavalo alado Pégaso é uma criatura fantástica, monstruosa, exatamente porquê? Porque foge ao paradigma que é o cavalo. Não é? E portanto ele é cavalo e mais alguma coisa para além disso, ou seja, tem um pé no além, as asas dão exatamente permitem-lhe essa conotação com outro plano de manifestação. Há seres monstruosos aquáticos, há seres monstruosos aéreos, há seres monstruosos relacionados com épocas do ano. Há inclusive raças fantásticas, raças de seres monstruosos. Por exemplo, é uma tipologia muito conhecida, há os papões, não é? Que são aqueles seres fantásticos, monstruosos, que assustam as crianças, que são utilizados para assustar as crianças e que, no pior dos casos, as podem papar, podem comer. As crianças são muitas vezes assustadas com esses seres que têm outros nomes. Além de papão, há muitos outros nomes. Depois nós teremos a oportunidade no nosso trabalho, durante o trabalho que faremos para o museu, desenvolver as variações destes temas. Mas, efetivamente, há muitas tipologias, tanto no Brasil como em Portugal. Há criaturas que caem neste âmbito comuns, ao Brasil e a Portugal, evidentemente, não podia ser de outra maneira, mas depois há outras que são específicas do Brasil. O Brasil, de certa maneira, apresenta um património muito mais rico. Porquê? Porque recebeu o património português e tinha já um património autóctone que manteve, em muitos casos, ainda vivo. Depois há, por exemplo, criaturas deste género que têm origem literária. Há figuras, por exemplo, o Adamastor. O Adamastor é uma figura monstruosa que tem origem literária. E há outras que têm origem histórica, embora essas que têm origem histórica sejam mais associáveis às deformações físicas ou fisionómicas. Bem, e eu poderia continuar a listar, porque há muitas mais possibilidades, mas estas são as fundamentais. Qual é o objetivo destes seres e destas anomalias, destes seres portentosos, também numa outra expressão, ou utilizando uma outra palavra muito usada, dos portentos, ou de seres portentosos ou prodigiosos, ou até maravilhosos. Estas palavras podem ser utilizadas em todos estes casos. E na Idade Média eram estas as palavras utilizadas para descrever estes casos. Bem, na Idade Média e posteriormente, até ao século XVIII, mais ou menos, eram estas palavras-chave para descrever. Se tivéssemos que atribuir palavras-chave numa sinopse de um texto, seriam estas as palavras-chave que eram utilizadas constantemente. Bem, mas qual é o objetivo destas criaturas chamadas monstruosas? É exatamente, sobretudo das monstruosas metafísicas,
é exatamente recordarem-nos de algumas anomalias, alguns defeitos, vamos chamar assim, que porventura através delas nós possamos reconhecer em nós, em cada um de nós, e com isso aprimorar esse, vamos chamar assim, esse defeito pessoal, de modo a ultrapassá-lo e a tornarmos-nos passíveis de regressarmos ao estatuto de seres belos, e esta beleza evidentemente tem a ver com o facto de nos associarmos mais à nossa índole anímica do que à nossa índole física. É nesta perspectiva que os monstros, as criaturas monstruosas, sobretudo, e entendidas de uma forma geral, para não entrarmos em detalhes que evidentemente são milhentos, se formos analisar caso a caso os monstros míticos do Oriente, os monstros míticos do Ocidente, os monstros africanos, os monstros americanos, etc. Há pontos de contacto, mas estes são os pontos de contacto, quanto a mim, mais importantes e que é possível, no âmbito deste programa, tornar evidentes. Professor Ariel, os monstros tamanhos gigantes ou sobreviventes do dilúvio, eles nunca deixaram de provocar a curiosidade do género humano, o género humano fascinado pelo mistério da criação. Você poderia nos falar um pouco sobre isso, Ariel? Posso, com certeza. Antes eu também gostaria de falar os nomes de alguns monstros interessantes aqui no Brasil, por exemplo. A boiúna é um termo, não sei se em São Paulo ela é conhecida, né? A boiúna é uma cobra grande e que essa descrição aparece muito nos relatos dos cronistas. A boiúna tem uma peculiaridade. Ela não morde, ela salta. Em termos de tamanho, ela é um tamanho pequeno. Segundo os cronistas, ela chegava a 60 palmos, que dá aí por volta, sei lá o que, de 14 metros. 14 metros é tranquilo encontrar na Amazônia cobra desse tamanho. Agora, a boiúna tinha uma característica muito interessante, porque diziam os cronistas que ela não mordia, porque ela tinha um focinho muito comprido e um queixo muito curto. Como o tubarão-martelo, eu acho, né? O tubarão-martelo, ele não consegue te morder de frente, ele tem que morder dentro de um determinado ângulo, né? Porque a boca dele não entra na presa. Então, a boiúna, por exemplo, é um animal desses animais estranhos. E quando a gente vai ler esses monstros, né, porque é uma zoologia fantástica, é um tipo de monstro. Outro dia eu estava conversando com o Gandra sobre um outro monstro que aparece no norte do país, na região do Pará, chamado ataíde. O ataíde, ele tem uma particularidade que ele só ataca o pessoal do manguezal, os pescadores do manguezal. E ele ataca tanto homens quanto mulheres. Se for mulher, ele cruza com ela e fecunda. Se for homem, ele estupra. Né? Então é uma situação muito curiosa ainda desses relatos que a gente tem. O Brasil tem uma riqueza grande, além de Portugal ter trazido. A outra coisa que me intriga, os negros trouxeram, né, os africanos trouxeram, e os indígenas têm uma riqueza de monstruosidades gigantesca. Né? Agora, é intrigante, por exemplo, a gente quando vê os relatos dos indivíduos, e por mais eruditas que sejam as explicações, o cara inventou isso porque ele já trouxe aquele imaginário. Não é possível que todo mundo traz que o imaginário dos seus locais seja tão forte, tão forte, tão forte, que o indivíduo chega aqui e vai imaginar a mesma coisa. Até que ponto essa metafísica dos monstros não é algo tão enigmático ainda, que ela transcenda o espaço e o tempo. O fato é que o curupira, por exemplo, que é um indivíduo de um pé, você tem relatos também, não se chama curupira, mas de indivíduos também de um só pé, em outros lugares do mundo. Até que ponto esse indivíduo trouxe esse relato do lugar em que ele passeou,
até que ponto esse imaginário, essa monstruosidade, é também presente nesse dimensional do lado de cá. Né? Essas coisas são muito estranhas. Mas, enfim, voltando ao assunto. Os grandes monstros, o que eu gostaria de falar em relação a essa pergunta é: nós vimos no programa passado que Santo Agostinho vai se deparar com essa questão das gerações monstruosas, e para não criar muito problema com os cânones cristãos, notadamente católicos, né, ele estabelece então esse critério: todo mundo descende de Adão e Eva. Mas de onde é que surge essa questão? Essa questão toda vai surgir no Gênesis, no capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Nós temos assim uma profusão, gerações e gerações e gerações de exegetas. Esses caras perdem o sono exatamente por conta disso que está registrado no capítulo 6 do Gênesis, que é exatamente aquela passagem bíblica muito famosa de que narra a união sexual dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E a partir desse momento, então, há a geração de uma prole monstruosa. Porque esses anjos, ou esses filhos de Deus, como queiram, descem à terra em rebeldia, copulam com as filhas dos homens, que já é esquisito, porque se elas são filhas dos homens, elas não são filhas de Deus. E resulta dessa cópula o nascimento de uma geração ímpia. A pergunta que se faz aqui, então, e os exegetas fizeram, e é complexa: então Deus tem filho? Porque se são os filhos de Deus, né, como é que é possível a união desses seres divinos, a união carnal, com mulheres belíssimas? Então, esse é um ponto que tem escandalizado gerações de indivíduos altamente eruditos. Ora, o fato é que isso está descrito. Então, na verdade, esse capítulo 6 sugere que dessa união espúria nasce uma geração extremamente perversa. E essa geração perversa só pensa no mal. Né? Dessa forma, Yahvé fica muito irritado por ter criado a humanidade e resolve suprimir essa humanidade, resolve afogar. A partir disso é que vem a história bíblica de Noé, por exemplo. Mas por trás da história, no preâmbulo do dilúvio, né, vamos dizer assim, existe essa questão da contrariedade de Deus, porque há o nascimento de uma geração ímpia. Então, antes de tudo, existe o problema do antropomorfismo implícito nesse fato, de que Deus tem filho, e se Deus tem filho, portanto, ele não está sozinho no céu. E se Deus tem filho, e portanto ele não está sozinho no céu, como é que esses filhos de Deus vieram à existência? Há uma figura feminina, uma consorte de Deus? Ou Deus pare por partenogênese? Como Gaia, por exemplo, né, no mito grego, que ela pare a si mesma a Uranus. E a partir disso, o filho, o futuro filho, torna-se depois o irmão consorte, né, o filho consorte. Então, se conseguir sair desse primeiro problema antropomórfico, né, de Deus e da família de Deus, aí depois começa a divindade bíblica, a partir do momento que ela não está sozinha no céu. Ao contrário, e isso é muito claro no Antigo Testamento e no Gênesis, né? Deus compartilha a sua morada e há um panteão numeroso de deuses, ou de filhos, ou de criaturas que lhe são subordinadas e que prestavam homenagem a ele. Então existem os filhos de Deus, existem os mensageiros de Deus, né? Existem os que formavam o conselho divino, a assembleia. Há um conselho íntimo que participa, os santos, que têm assento
ao redor de Deus. Então nós temos a ideia de uma corte celestial. E essa corte é perfeitamente descrita, por exemplo, em Miqueias, né? E em Reis 22:19. Essa corte ajuda Deus a criar os homens, a cuidar dos homens, a proteger os homens, a julgar os homens, a punir os homens, e vai por aí afora, né? No caso, por exemplo, dos serubins e dos serafins, e classicamente daqueles, quando Deus sela o paraíso, né, ele coloca duas criaturas monstruosas, nesse caso, porque são metade homem e metade animal. A própria visão de Ezequiel, né, o ser que Ezequiel vê, é um ser que tem cabeça de homem, ele é leão, ele é águia e ele é touro. É quase que a figura, a figura da esfinge, né? Então os querubins, os serafins, mesmo os anjos, né, a iconografia hoje que a gente tem de lidar com os anjos são seres que têm asa, se for verdade, né? A iconografia, ele tem asa, ele é homem, mas ele tem uma configuração de pássaro, como Ísis. Então, sob essa perspectiva, eles não são humanos, porque eles têm uma mistura. Mas é curioso, porque essa ideia de uma monstruosidade, a partir do momento que a Bíblia fala que o homem foi feito na imagem e semelhança de Deus, em qual imagem? Porque Platão já falava que o homem é um bípede implume, ou seja, ele não tem pena, ele perdeu as asas. Então, sobre qual imagem o homem foi feito? Porque, pelo jeito, todos os deuses e os seres extremamente poderosos, eles têm a sua estrutura anatômica, uma conformação e uma proximidade dessa estrutura anatômica com esses seres que depois a gente vai chamar de monstruosos. Porque eles são híbridos, eles têm traços animais e humanos. O Egito, por exemplo, celebriza isso de uma forma absolutamente monumental, né? Mas voltando àquela questão, quando os anjos, os filhos de Deus se acasalam com as filhas dos homens, cria, além deles, tem uma legião muito famosa, que é a legião dos demônios, né? Que são personificados ou belamente personificados na figura de Azazel, que aparece em Levítico, ou em Lilith, o demônio Asmodeu, por exemplo. O mais célebre deles vem a ser Satã futuramente, né? Mas acima de tudo, Yahvé, o Elohim, ele enfrenta continuamente uma pleiade de potências do caos, de seres que são teoricamente diferentes de Deus, porque eles são seres monstruosos. E essas potências, elas, divinizadas também, elas estão também personificadas naquela passagem das águas primordiais, que é personificadas no Terrum, ao Terrum e o Borrum, né? Que é o palco da criação do mundo, porque Deus, antes de criar, ele tem que separar as águas primordiais. Ele separa as águas de cima das águas de baixo. Então o monstro marinho Rahab, né, que é o dragão, a serpente, o Leviatã, Deus, para criar, ele tem que combater esses monstros primevos. O fato é que essa geração de seres monstruosos, alguns deles aquáticos, Yahvé derrota esses monstros das águas primordiais, impõe determinados limites a esses monstros e coloca ferrolhos neles. Alguns são agrilhoados, por exemplo. O fato é que essa situação é muito curiosa, porque a origem do mal, ou daquilo que a gente chama de mal, está diretamente conectado com a história desses anjos caídos. Então, séculos depois, autores como Justino, Taciano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, eles não só admitem a história dos monstros, sustentam que esses monstros são filhos de Deus e que esses monstros eram anjos. No correr do século IV, V, por exemplo, com Santo Agostinho, Teodoreto, Cirilo de Alexandria, etc. Vai predominar essa interpretação
mas ela já tem uma leve mudança. Aqui é uma coisa muito interessante, porque os filhos de Deus já são predominantemente descendentes de Sete, que Adão e Eva têm 3 filhos, Caim, Abel e Sete, né? E os monstruosos já não vão ser filhos de Sete, eles vão ser filhos das filhas dos homens que são descendentes de Caim, aliás. Ora, mas Caim é tão filho de Adão e Eva quanto. Mas o problema da monstruosidade já passa a ser um problema feminino. Então, Sete gera uma prole fecunda e boa, e os descendentes de Caim passam a ser tidos como a punição. A origem da monstruosidade passa a ser originário de ventre feminino. As filhas dos homens é que passam a ter o comprometimento com isso, né? Seja como for, esse panteão de deuses celestes, o que importa considerar aqui é que eles fazem parte da corte de Yahvé. Sejam eles perfeitíssimos ou monstruosos, né? E eles participam da criação do mundo ao lado de Yahvé. Então, fora desse horizonte bíblico e dentro desse horizonte bíblico, né, é a partir disso que a gente vai ter o início de uma geração monstruosa. Porque os filhos de Deus, quando os filhos de Deus casam com as filhas dos homens, eles criam a geração de gigantes. E os gigantes são seres monstruosos, né? Então, dentro do contexto bíblico, a gente tem essa união. E os gigantes nascem e também unem-se novamente com mulheres. É curioso, porque os anjos unem-se com mulheres, tem uma prole monstruosa, que são os gigantes, e os gigantes também vão se unir com mulheres, novamente. E também vai mantendo essa prole de filhos gigantes, né? E aí nós temos batalhas inúmeras que acontecem dentro da Bíblia. Por exemplo, uma batalha famosa é exatamente a de Davi com Golias. Golias é um gigante, né? Dentro desse âmbito, ele faz parte dessa geração que torna-se uma geração proscrita, né? Então, no âmbito cristão, curiosamente, os filhos depois desses anjos que copulam com as filhas dos homens, ou mesmo desses demônios, qual é a problemática inerente a isso? A gente vai encontrar isso de uma forma mais detalhada quando nós vamos estudar a versão grega dos fragmentos que Sincelo deixa por volta do ano 800, onde ele vai descrever Azazel, que é o grande e enigmático chefe dos demônios, né, o 10º chefe. Qual é o grande problema da raça dos monstros? Azazel, que é um anjo, que é um demônio. Os anjos têm uma particularidade dentro do contexto bíblico. Eles vão ensinar tudo aquilo que não podia as filhas dos homens, né? Então eles ensinam a fabricar espada, fabricar escudo, ensinam toda espécie de criação de instrumento bélico, ensinam a identificar os metais da terra, a como trabalhar o ouro, a fazer adornos, né? Ensina a fazer brilhante, ensina a pecar, ensina a cultuar santos, ensina a feitiçaria, ensina encanto, ensina a fazer comidas mágicas, ensina astronomia, astrologia, a observação do ar, enfim, ensina tudo. E todos eles começam a desencobrir os mistérios divinos para as mulheres, para as suas mulheres e para os seus filhos. Então, isso, por exemplo, no contexto bíblico, é uma transgressão absolutamente intolerável. Essa transgressão é praticamente a mesma que vai acontecer com Adão e Eva, né, com o casal primordial, porque quando Lilith chega para Adão e fala: por que você não come da maçã que o velho proíbe que se coma? Os textos hebreus, isso é muito curioso. Ela fala o velho, né? Vai lá e come. E ele vai e come. Então essa transgressão pela posse do conhecimento
você descobre os mistérios, revela o conhecimento divino, compartilha e ensina aquilo que até então é considerado insondável. Então, esse rompimento do limite humano parece que provoca um desequilíbrio cósmico. Porque se há um segredo, por que Deus tem necessidade de manter segredo? Então, esse é um caminho muito espinhoso, né? Então, a história dos monstros, pelo menos nesse sentido aqui, no contexto judaico-cristão, o início da monstruosidade, ela vai estar ligada a essa transgressão. E muitos séculos depois, por exemplo, nós vamos ter, o Gandra sabe isso muito melhor do que eu, certamente, alguns monstros estarão ligados também a essa transgressão ainda intolerável da transmissão do conhecimento, porque eles estarão ligados à transmissão do conhecimento profético, né? Alguns monstros transmitem profecias. E o fato é que parece que mesmo que Deus instaure uma guerra divina, foi impossível eliminar na sua totalidade esses gigantes, né, esses monstros. E aqui há também, dentro do contexto bíblico, uma outra situação muito curiosa. Deus instaura uma punição, né, de fato, quer se destruir completamente essa geração de gigantes, que são gerações monstruosas, porque os gigantes, num determinado momento, se volta até mesmo contra os seus pais, e contra os homens, começam a comer os homens, e começam a praticar um tipo de pecado muito curioso. Eles começam a copular com aves, com bestas, com répteis, com peixes, porque além deles consumirem-se a si mesmos, num processo autofágico, eles vão criando. E eu me lembro, eu tenho um livro de tradição oral hebraica, eu não me lembro da editora, mas é a tradição oral judaica, não é cristã, é judaica. Uma das colocações que Adão faz, Adão é criado e está lá sozinho no paraíso. Uma das questões que ele coloca, que ele põe a Deus num determinado momento, ele fala: Senhor, eu sou tão sozinho, todos os machos têm a fêmea da sua espécie. Eu sou o único animal que não tem nenhuma fêmea para me acasalar. E eu tenho que me acasalar com as fêmeas de todas as outras espécies. E a partir daquele momento, Deus fica apiedado desse clamor de Adão e faz Eva. É interessante porque isso vai retornar futuramente de uma forma um tanto quanto desapercebida, mas nessa ideia dos gigantes, em que eles passam a copular, né, e a pecar, que aí passa a ser um pecado, com espécies que não são a que ele pertence. Então, as aves, as bestas, os répteis, os peixes e os homens. Porque a cópula é considerada um pecado desde que ela não seja com a mesma espécie. Por exemplo, um demônio pode copular com um demônio. Não tem problema nenhum. Mas um demônio já não pode copular com uma mulher, porque você tem uma geração monstruosa. Então, o bebê de Rosemary é um caso típico disso, né? Os íncubos e os súcubos, o caso da Taíde, o caso do boto. Então, a espécie, dentro da sua própria espécie, mantém uma linha de conservação, digamos, uma linha genealógica, né? Agora, quando ela fura, aí é feitiçaria, é encantamento, é transgressão, é qualquer coisa do gênero. Então, finalizando, no contexto cristão, né, a gente encontra essa geração monstruosa aqui, os gigantes, que está no capítulo 6. Isso, acho que, assim, em resumo, é isso, né? Tudo começa com esses filhos de Deus que se unem com as mulheres, termina com um dilúvio, mas o dilúvio não consegue exterminar essa criação, e o fato que resulta como consequência disso é que desde aquela época existe um desequilíbrio cósmico que ameaça a criação de Deus. Bem, amigo,
Vamos para um pequeno intervalo, 21 horas e 47 minutos, e nós ainda temos que falar sobre a perpetuação da literatura oral e também sobre os registros, catalogações eruditas, tudo isso aí. Então ainda temos um pouco mais de programa pela frente e temos que passar também dar um fogo para os nossos ouvintes, né? Passar a música do Alfredo Gregório, o Lua também, que é uma música maravilhosa, não é isso, L'Oreal? Vamos ouvir? Isso é cantado pelo Ney Matogrosso. Isso é um inário da floresta, que o mestre Irineu é feito dentro de um contexto, um inário do Santo Daime. Uhum. E o Ney Matogrosso grava vários hinos do Santo Daime, que são aquelas mirações, né, que o Santo Daime tem e que os mestres recebem dentro da miração essas músicas. Então, Ó Lua é uma delas. Eu não trouxe a gravação do Ney Matogrosso porque estava com uma qualidade de áudio muito ruim. Mas trouxe outra na voz, não lembro de quem, não me pergunta, porque eu não tive tempo de... Realmente o meu tempo esta semana foi muito curto, mas também é uma boa voz e também é a mesma música, Ó Lua, que é de autoria do Alfredo Gregório. Vamos ouvir.